Muito bem, amados irmãos, vamos para o nosso primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E quando a gente pensa em Saul, o nosso querido autor da revista, na página 8, ele colocou assim, texto áureo: antes da queda, o coração se eleva, mas adiante da honra vai a humildade. Olha que interessante. Vamos, por gentileza, virar a página e dar uma olhada, um vislumbre panorâmico na nossa lição. Veja que, após a introdução, nosso autor divide a lição em 4 partes. Primeira parte é a introdução. Segunda parte, ele colocou no ponto 10 como Saul, um rei que começou bem e se perdeu. Olha que coisa, né? Começa bem, mas se perde. Depois, no ponto 3, ele coloca Saul, um líder desastroso. Começou a colocar o pé pelas mãos e no final, na conclusão, ele nos faz discernir que tão importante quanto começar é terminar a carreira. É terminar a carreira. Interessante que quando a gente olha para a vida de Saul, ele simplesmente ele tem a função dificílima, irmãos, de ser o primeiro rei de Israel. Ele tinha que estar à altura de uma série de expectativas que se tinham quando do pedido de um rei. Olha o problema. Não é fácil substituir o último dos juízes, Samuel. Samuel, pelo que nós vemos na palavra de Deus, quando ele se despede, ele diz: agora vocês têm um rei. Ele vem com toda a vida dele, e ele vem narrando tudo o que ele fez por Israel, e ele chega a dizer: eu roubei alguém em alguma coisa? Eu trapaceei? O que eu falei por um acaso não foi a palavra de Deus? Eu conduzi vocês errado? E ninguém conseguiu falar nada de Samuel. E olha que o povo era afiado em matéria de crítica. Só pediram um rei porque disseram: os teus filhos não estão à altura de você. Os teus filhos mentem. Os teus filhos trocam a justiça pelo suborno. Os teus filhos não são homem de Deus como você é. Então era um povo que tinha uma crítica muito ácida e que não deixava passar nada. Quando Samuel então se despede e diz: agora vocês têm um rei, que ele diz: vede, pois, se eu errei em alguma coisa, ninguém levanta um lá para falar nada sobre ele. Então o primeiro rei, olha, seria alguém com uma carga e uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E é exatamente isso que na página 10, eu quero que você acompanhe agora na introdução. Página 10, introdução. Ao fim da era dos juízes, o último juiz foi Samuel. O jovem Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, foi ungido o primeiro rei de Israel. Quando os israelitas exigiram um líder que, a exemplo das nações mesopotâmicas, estivesse à frente do exército e julgasse as causas do povo. E aí, quando você olha para Saul, preparem o slide, filhos, você vê que ele é um rei que começa muito bem.
Olha o 2.1, que interessante. Um homem chamado por Deus. Deus vai escolher qualquer um, irmão. Pensa comigo. Será que o Senhor escolhe qualquer um? Será que o Senhor coloca à frente do seu povo qualquer um, irmãos? Ou será que Deus escolhe aquilo que há de melhor naquele momento histórico para colocar na frente do seu povo? Eu creio na segunda opção, porque ela sempre foi uma realidade. Então, quando Saul foi escolhido, irmãos, creia, ele era, naquele momento, não só o que preenchia as condições que os israelitas pediam, mas ele era o que havia de melhor. Sim, ele era um homem bom, generoso, um filho bom, um bom marido, e ele era o que havia de melhor diante de Israel. Agora, ele começa bem o seu reino? Sim. Esse homem que aqui foi chamado por Deus, olha o 2.2, antes da queda dele, ele tinha um coração bondoso, ele era um homem valente, e ele era um homem que dentro da sua limitação, Pereira, fazia o que era possível. Fazia o que era possível. Eu preparei slides para que você pudesse entender exatamente o 2.1 e o 2.2, e para que você, essa manhã, não saia só com aspecto negativo de Saul. Ele vai se perdendo durante o reino dele, vai se perdendo. Ele, infelizmente, termina muito mal, mas ele começa muito bem. Se não, vejamos. Vamos aos slides. Olha que interessante. Quando você pensa em Saul, o primeiro rei de Israel, ele reina 40 anos. No livro de Atos é que diz que ele reina 40 anos. Os historiadores dizem que ele reinou de 1050 a 1010 a.C. Eita, pastor, por que está diminuindo? Deu exatamente 40 anos, mas por que está diminuindo? Porque é antes de Cristo. Então, até chegar a Cristo, a história vai diminuindo. Depois que Cristo nasce até nós, a história vai aumentando. Tá bom? Então, Cristo é a referência. Por isso que a história vai diminuindo. Quando a gente olha para Saul, ele é da tribo de Benjamim. Tá bom? Uma tribo de relevância não tão grande. Paulo, quando fala, né, ele diz que era a menor das tribos. É o filho mais novo de Jacó. O seu pai se chama Quis. E Quis simplesmente na tribo de Benjamim, a família dele era uma das famílias mais poderosas e ricas. Tanto é que Saul se torna rei porque está procurando as jumentas do seu pai. E o que eram as jumentas na época de Saul? Era o automóvel. E o pai dele tinha muitas jumentas. A jumenta era um animal muito importante na época, por causa das cargas, por causa da possibilidade de atravessar grandes áreas, por causa da possibilidade de atravessar montes e desfiladeiros de forma muito competente. Tá? Era um animal muito bem quisto. Era o equivalente hoje a um carro muito bom. E quem tinha muitas jumentas era considerado muito rico. E ele estava atrás das jumentas que se perderam. E o pai não mandou ninguém, mandou o próprio filho, devido à importância do capital financeiro que estava sendo perdido.
Eu vou mandar empregado? Não, vou mandar meu filho mais velho, o mais importante, para cuidar, porque isso é patrimônio importantíssimo. Então, alguém perde as jumentas, um dos pastores de Quis, e Quis, que vem de uma família muito poderosa e muito rica, manda quem? Manda um filho, porque não se pode deixar cuidando do patrimônio qualquer um, e do maior patrimônio que se tem, é lógico que tem que ser o filho mais inteligente. Então era uma família muito rica. Saul não teria problema com dinheiro, e não teria problema com poder, porque ele já era acostumado com dinheiro e com poder. Ele já tinha uma vida social que andava e girava em torno disso. E, para os padrões da época, ele era o mais alto. É o que a Verinha já falou nos comentários em 1 Samuel. Por ser o mais alto, ele dava aquela noção de que era o homem mais forte, de que era o grande protetor, de que era o poderoso, entendeu como é que é? Então, era um representante maravilhoso, porque em Israel, quem era alto, batia nos ombros dele. E isso trazia para ele uma vantagem muito interessante, numa época em que, literalmente, irmãos, a altura representava muito, né? Não é como hoje, que você vê os jogadores da NBA, 2026, 2040 metros, né? Então, um Golias ter 3 metros é um nada. Vá assistir as finais da NBA, tem jogador com 2,26. 2,26. Engraçado, meus filhos estavam falando que um jogador com 1,90, 2, é baixinho. É baixinho. A gente olha assim, o baixinho é do tamanho do Cícero. Entendeu como é que é a coisa lá? Então, uma época como essa, alguém chegar a 3 metros, era um nada. E Saul tinha estatura. Estatura, isso era muito importante. E ainda era bonitão. A Bíblia diz que em Israel era o mais alto e o mais belo. Então ele tinha tudo para ser um excelente rei. Ele tinha performance física, ele tinha atratividade física, ele vinha de uma família rica e poderosa e, obviamente, o nome dele é muito interessante, porque significa pedido a Deus. Saul, pedido a Deus. A Vera, inclusive, nos áudios fez um paralelo muito interessante. Talvez, como o povo estava pedindo a Deus um rei, Deus também resolveu escolher até aquele que o nome era, consequentemente, pedido a Deus. Gente, ele tinha todo o know-how para ser um excelente rei. Agora, espiritualmente, pastor, como era Saul, né? Bem, Saul, ele tinha uma esposa chamada Anoã, filha de Aimás. Então, se casou no meio da tribo, que era algo normal, no meio da família, para preservar a terra que Deus deu. Seus filhos mais importantes, sim, Jonathan, Abinadab, Malquissua, esses 3 morreram com ele na guerra. Morreram com ele na guerra, esses 3 morreram na guerra, e aí ele vai e se mata. Fica vivo só Isbosete. Isbosete fica vivo, e o tio dele, o tio de Saul, Abner, quer dizer, o coloca como rei e fica um tempo lá no norte. Isbosete, no lugar de Saul, e no sul, Davi. E Isbosete não morre para que se pudesse ver que aquela mulher não falou em nome de Deus. A tal profetiza, quando vem e diz que ele profetiza nada, né? Era feiticeira, que todos os filhos dele iam morrer. E ele tem como 2 filhas, Merab e Mical, que se tornam importantes, principalmente em razão de Davi, né? Vamos lá. Além disso, ele tem filhos e filhas com as concubinas. E a principal das concubinas dele era Rispa. E esses 2 meninos, Armone e Mefibosete,
eles são contados, literalmente, eles são contados quando os gibeonitas pedem filhos de Davi para matar, né? Esses dois são eliminados ali. Muito bem. E seu principal administrador e capitão do exército, seu tio Abner. Seu tio Abner, tá bom? Que é muito importante esse homem, quando Saul morre, porque ele pega o único filho de Saul, Isbosete, e coloca como rei ali no reino norte. E Davi reina sobre o reino sul. Esse Mefibosete que está aí, que é filho de Rispa, não é o mesmo Mefibosete que Davi ajuda, não. Tá? Tem um outro Mefibosete, que é filho de Jonatas. E esse é ajudado por Davi. Esse Mefibosete aí é filho de Saul. Agora Jonatas teve um filho chamado Mefibosete, que depois Davi trouxe para perto dele. Então não confunda os dados. Então ele tem uma família grande, ele tem um exército grande. Aqui estou destacando Isbosete, né, e Abner. E ele é um rei vitorioso. Irmãos, olhe que dado importante. Saul, quando você vê os primeiros anos de reino dele, a gente pode dizer que ele é valente, a gente pode dizer que ele é corajoso, a gente pode dizer que ele é decidido e é modesto. Ele tinha essas qualidades, sim, administrativas e espirituais. Tanto é que em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47, diz assim, que quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor. Contra Moabe, contra os amonitas, os filhos de Amon, contra os edomitas, Edom. Para quem não se lembra, Moabe e Amon eram filhos de Ló, que é sobrinho de Abraão. Edom é filho de Abraão, porque Abraão gera Isaque, Abraão não. Abraão gera Isaque e Ismael. E Ismael é quem gerou os edomitas. Saul venceu a todos, aos moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Sobá e os filisteus. E olha que interessante o texto. E para onde quer que se voltava, ele era o quê? Vitorioso. Irmãos, vamos juntos. Vamos juntos. Não tem para onde. As vitórias vêm do Senhor. As graças vêm do Senhor. Desde Deuteronômio, o Senhor dizia, vou entregar para vocês todos os povos, mas quando vocês estiverem de boa, comendo, bebendo, e em paz, produzindo, e maravilhosamente bem, lembre-se que isso não vem do braço de vocês. Isso vem de quem? De mim. E não se esqueçam de serem gratos. Gente, vamos ser francos. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47, você tem a palavra do Senhor. Você já tinha notado esse versículo? Você já tinha notado o quanto Deus tinha abençoado Saul? Você já tinha notado? Para ele chegar a esse ponto, ele tem que ser um homem valente. Se começou meio medroso com o cargo e se escondeu, e Samuel teve que dizer, vai buscar ele no meio lá dos seus, tira, porque esse é o rei. Se ele começou meio tímido e todo mundo no dia da coroação dele, o pessoal ficou rindo da cara dele. Principalmente os efraimitas, que a tribo de Efraim e Manassés era de lascar, irmãos. Era um povinho orgulhoso,
Era um povinho nariz em pé. E, meu Deus do céu, trazia problema um atrás do outro. Mas eram filhos de José. Então se acostumaram a governar, estar na frente, como seu pai José. E não gostavam muito da questão do trono ter ido para onde? Para Judá, né? Então, olha que interessante. Olha que interessante. Se você olha, você vê que depois da primeira vitória, que falaremos já já, contra os amonitas, e que teve a ratificação, vamos de novo agradecer a Deus, aí é 1 Samuel capítulo 12, vamos engrandecer o Senhor, Saul aqui, gente, olha o que Deus fez com esse homem. Saul não é qualquer um não, Deus escolheu o que havia de melhor. Ali está um mapa que vocês já decoraram, eu já mostrei tanto que vocês já sabem de cor, mas eu preciso disso, antes de morrer, eu vou tomar a prova de cada um de vocês, saber onde cada tribo estava. Aí depois eu subo feliz aos céus. Então, escute. Todo mundo já sabe desse mapa. Agora, olha que interessante. Eu quero que dê destaque nesse mapa, Davi, por gentileza. Lá em cima estão os arameus, que é o que o texto chama de filhos de Zelo. Vá lá para baixo. Lá embaixo. Onde estão os amonitas? Estão do lado de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Vá lá para baixo. Onde estão os moabitas? Amon e Moabe. Filhos de Ló. Aqui embaixo. Pastor, por que a gente não passou com Israel por cima deles, arrebentando e tomando tudo? Porque Deus não permitiu. Deus disse que é para eles conservar a terra deles e que não era para entrar aí, entendeu? Foi ordem de Deus. Olha ali embaixo, Edom. Olha o que Ismael, filho mais velho de Abraão, fez. Foi para um território inferior e deixou seu irmão Isaque com todo o território lá em cima. Ele podia ser brigão, né? Era mais velho. Tá, era o filho da escrava, mas não foi. Olha lá do lado. Vamos lá, meu filho, do seu lado esquerdo. Ali estão os amalequitas e do lado os filisteus. Viu cada um desses? Volte o quadro, por gentileza. A Bíblia diz, como balanço do governo de Saul, que Deus deu vitória, e ele era forte e corajoso. Ele arrebentou moabitas, ele arrebentou edomitas, ele arrebentou amalequitas, ele arrebentou filisteus, lá em cima, os amonitas, e os filhos de Zelofe lá em cima. Então veja, que ele foi obediente ao Senhor, ele preservou todo o território, Deus deu vitória a ele sobre todos esses povos aqui, e olha que interessante, ele ainda foi capaz de obedecer ao Senhor e não tomar o território desses povos. Deus deu vitória. Esses povos viviam agredindo Israel, porque eles agrediam direto Israel durante os juízes. Só que no período do juízo, Deus levantava um juiz aqui embaixo, e aí devolvia o território. Lá em cima, aí devolvia o território. Lá do lado oeste, do lado leste, devolvia o território. Mas ninguém deixava esses indivíduos no devido lugar. Saul foi o primeiro a conseguir isso. Então, se você parar e pensar, ele é um homem vitorioso. Dá uma olhadinha agora nesse segundo mapa. Agora vamos para o segundo mapa, por gentileza. Abra isso. Abra mais ainda. Isso. Vamos lá. Primeira batalha de Saul. Está vendo ali? O livramento de Jabes, o quê? Gileade. Está vendo do lado Amon? Os amonitas atacaram Jabes de Gileade. Mas bateram, que foi maravilhoso. Isso aconteceu quando?
no primeiro ano do reinado de Saul. Você sabe o que os homens de Jabes e Gileade fizeram? Ao invés de virem pedir socorro a Saul, eles fizeram foi uma proposta ao rei amonita. Ei, para de bater na gente. A gente se torna seu escravo. Ao invés de chamar Saul. Sabe o que o rei amonita falou para eles? Jabim, o nome. Ok. Só que eu quero um presente. Os homens todos me entreguem o olho direito de presente. Aí eu paro de arrebentar vocês. Sabe aquela história? Já está humilhado, eu quero humilhar mais ainda. Eu quero tripudiar mais ainda. Eu paro e penso, vem cá, o que os homens de Jabes, Gileade, se você parar e pensar, Jabes, Gileade, aqui embaixo está Rubens, ali era da tribo de Gade e Manassés. Jabes e Gileade, por que não chamaram Saul? Porque ninguém confiava no rei mesmo. Porque não estava nem por aí com ele. Ele era rei, bonitão e tal, mas... Rapaz, quando Saul soube disso, Saul se levantou, Saul vem até Jabes, Gileade, e Saul simplesmente pega um boi, corta em partes, manda para todo Israel e disse, é isso que eu vou fazer com a tua tribo se você não vier lutar comigo. Foi bem convincente, não foi? Didático, né? Vieram, mas foi uma vitória tão acachapante em Jabes e Gileade contra os amonitas, que depois dessa vitória, todo Israel se reuniu para coroar de novo Saul. Tu acredita nisso? Que a primeira coroação não valeu, mas para coroar de novo Saul. E passaram a acreditar em Saul. Segunda grande vitória dele. Vai lá embaixo, meu filho. Vamos lá. Mais embaixo, filho. Ponto 2. Ache o 2, meu filho. Isso. É a batalha de Micmas. Está ali, ali em Pismas, Gibeá e tal, Micmas. Que batalha foi essa? Foi uma batalha onde os filisteus invadiram. Está vendo ali o rosa? É o filisteu invadindo. E nessa batalha, foi aquela batalha fantástica, em que se destacou no meio do povo, quem? O filho de Saul, Jonatas. Ele e o escudeiro dele acabaram simplesmente com a maioria dos filisteus. E aí, depois, e aqui também teve o voto incorreto de Saul, de que ninguém podia comer. Aí Jonatas não sabia, comeu. Aí Saul queria matar Jonatas, porque Jonatas comeu. E o povo disse, não, mas foi ele que trouxe a vitória. Como é que você quer matar? Mas foi a segunda grande vitória, porque colocou os filisteus um pouquinho no seu lugar. Vá para o canto esquerdo, meu filho, para que eles vejam ali, Filistia. Vieram de Ecrom e ele venceu. A terceira grande vitória também foi contra os filisteus. A quarta está em cima, né? Vamos lá, vamos para a quarta grande vitória. É a campanha militar, agora não são mais os moabitas. Ele vence os amonitas, tá? Aí desça lá embaixo. A quinta vitória foi contra os moabitas, tá bom? E a sexta e sétima é que trouxe problema, né? A sexta foi aqui embaixo, contra Amaleque, para que você se lembre. Deus diz a ele, vai, acaba com os amalequitas, porque você será instrumento de vingança minha. Adivinha quem volta com o rei amalequita e com as principais vacas e principais bois e bens? O bonito. E era bonito mesmo. Então, aqui está em tudo que é sentido. O lindão, Saul. E Saul ainda joga a culpa no povo. Gente, essa batalha aqui, aí,
simplesmente Samuel vem, mata o rei Amalequita Agag, diz, Deus te desprezou mesmo, não tem mais papo para você, já era, suba, por gentileza. Na batalha 2, ali, Samuel disse que era para ele esperar 7 dias. Adivinha quem vai sacrificar porque vê o povo saindo? E aí ele, infelizmente, ele vai tendo as vitórias, e mesmo com erros, as vitórias vão vindo em matéria de misericórdia de Deus, e Saul, infelizmente, cai num erro absolutamente pessoal e mortal. Ele começou a amar o poder. Amar o poder. E aí suba, por gentileza, meu filho, suba. Aí tem a última das batalhas. Veja que os filisteus vêm ali, de rosa, ali, vão até o vale de Jezreel. Os filisteus estão na parte norte. Os queridos israelitas na parte sul. Por incrível que pareça, Deus simplesmente não fala com Saul. Saul tem que atravessar todo o vale onde estava de Jezreel, onde estavam os filisteus, para ir lá em cima, naquela cidade chamada Endor, para consultar uma feiticeira. Lá ele ouve a voz do diabo, e infelizmente, ele morre. Ali está, 7, no Monte Gilboa, e ali acaba toda a trajetória de Saul. Então volte para cá. Olha que interessante. Quando você olha as vitórias de Saul, isso aqui é fundamental agora. Acompanhe comigo, Você vê que ele complementa de forma fantástica o livro de Josué, porque aqui, Josué entra na terra e conquista essa parte. Depois Josué vai e conquista a parte norte. Só que quando Josué morre, ele divide a terra entre todas as tribos. Só que as tribos tinham conquistado tudo. Olhe para esse mapa aqui, Aqui está a parte sul, aqui está a parte norte que Josué conquistou. Infelizmente não. Sabe por quê? Pelo seguinte fator. Está vendo esse mapa aqui, Você pode verificar a parte de verde? É tudo que ainda tinha que conquistar depois que Josué morreu. Então, na época dos juízes, eles tinham que conquistar isso aqui, Vamos lá. Está vendo essa parte todinha? Olha aqui, ainda estava para ser conquistada. Está vendo essa parte aqui do meio, entre Zebulon e Naftali? Olha lá, ainda tinha que ser conquistada. Está vendo a parte sul ali, deixa eu voltar aqui, Esse verdinho aí é a tribo de Dan. Dan não consegue conquistar nada na época dos juízes. Aí Dan malandramente sobe, vai lá para cima onde não era a terra deles, e toma a terra lá em cima, ainda leva um sacerdote falso e funda uma religião falsa no final do livro de Juízes. É mole? Então olhe para cá. Olha o tanto de território que faltava conquistar. Se você parar e pensar, com as batalhas de Saul, o que Saul fez? Saul conquistou essa parte aqui. Saul conquistou, olha lá, tá vendo? Ele conquistou. E Saul conquistou essa parte que era de Dan aqui, E como Dan estava lá em cima, ficou para Judá. Então, o que Saul consegue? Saul consegue conservar o território, porque os amonitas vinham,
ele ganhava. Os moabitas vinham, ele ganhava. Os filisteus vinham, ele ganhava. E ele ainda quase que matou todos os amalequitas. Ele deixou escapar um, que depois vai trazer problemas sérios a Salomão. Nós vamos ver, muito sérios a Salomão. Então, ele consegue preservar o território, e ele consegue ampliar o território. Ele não é como Davi, que tem um controle de todo o território de fora. O que ele fez? Ele evitou que os povos entrassem e dominassem Israel. E mais ainda, ele conseguiu recuperar esses 2 pontos do território. Mas não pegou a faixa litorânea. Isso coube a Davi fazer. Davi tomou a faixa litorânea inteira, conservou o território, e não tomou de Moabe o território de Moabe. Não tomou de Amon o território de Amon. Não tomou dos filisteus o território, nem dos amalequitas, mas conservou uma força muito grande em tudo que é lado. Agora, olha que interessante. Você pode dizer que um homem desse foi errado? Você pode dizer que um homem desse não teve vitória? Não foi vitorioso? Qual foi o problema da vida dele? Filho, parei nesse, volte para a minha imagem, que eu quero voltar na revista e depois voltar nessa imagem. Vamos lá. Qual foi o problema da vida de Saul? Já que Deus lhe deu tanta vitória e ele teve todas essas conquistas. O problema dele está, em primeiro lugar, no 2.3. Então, ele era um homem de coração bondoso? Era. Você se lembra que a Verinha nos ensinou que, na coroação dele, o pessoal de Efraim, Manassés, o pessoal chatinho, olhou e disse: isso aí é o rei? Se isso aí é o rei, eu sou a rainha. Eu sou o dono do mundo. E nem presentes deu a ele. Nem presentes deu a ele. A Bíblia diz que ele se fez de desentendido. E depois da grande vitória, chegaram perto dele e disseram: vamos agora destruir aqueles malandros que não te honraram. Se lembra, Vera? Vamos destruir aqueles malandros que não te honraram. Ele disse: não, hoje é dia de vitória, vamos nos alegrar. Ele ainda era bondoso. Ele ainda era bondoso. Então, quando você ler em casa, na página 10, um homem chamado por Deus, um homem que tinha um coração bondoso, coloque aqui no meio, um homem de grande realização. Está em 1 Samuel capítulo 14. Pode colocar aí no meio. Um homem com grandes realizações. Ele não perde o território, ele conserva o território, e ele ainda conquista parte do território que na época dos juízes era para ser conquistado. Então ele bota Israel com moral. Israel passou a ter moral diante dos outros povos com Saul, porque Israel era temido por todo mundo. Aí na época dos juízes, Israel se mistura com os outros povos, aí Israel se tornou brother da galera, entendeu como é que é? Mais um no meio deles, um nada, que a gente invade, toma, aí Deus levanta ali um Gideão, uma Débora, um Baraque, um Otoniel, aí volta a ter uma moralzinha mais ou menos. Não, Saul fez com que Israel de novo fosse respeitado pelos povos que rodeavam. Agora, qual o problema dele? Infelizmente, 2.3, um homem sem controle emocional. Ele não tinha inteligência emocional, ele não sabia controlar os nervos, ele não sabia controlar os tempos, ele não sabia ter calma e esperar. E aí, foi botando o pé pela mão, foi desagradando a Deus, foi obedecendo em parte a Deus, até que Deus retirou dele seu espírito. Aí foi ladeira abaixo. Olha que interessante,
ele se torna de um líder muito inteligente e interessante no ponto 3, em um líder desastroso. Primeiro voto que ele fez, que quase matou o filho. Ó, ninguém come até o Senhor nos dar vitória. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que os olhos dos israelitas já não enxergavam nem cor, de tanta fome que eles tinham. Eles estavam turvos. Jônatas, quando, depois da vitória dos filisteus, pegou um pouquinho de mel e botou na boca, ele chega a dizer que voltou a visão dele. A Bíblia chega a dizer que quando deixaram comer, Israel comeu, e comeu foi carne quase que não assada, com sangue, com tudo, de tanta fome que estava. Então, veja que ele fez o seu primeiro erro, o primeiro grande erro dele, foi não saber esperar Samuel e o tempo que o Senhor tinha determinado. Botou o pé entre as mãos, e ele ouviu de Samuel: você perdeu o reino, rapaz. Só que o espírito ainda não tinha saído dele, você perdeu o reino. Aí ele tem várias vitórias, várias vitórias, várias vitórias. Aí ele começou a se acostumar a vencer com obediências parciais. Eu obedeço a Deus até aqui. Foi o caso dos amalequitas. Eu não preciso obedecer completamente. Quando a pessoa começa a obedecer a Deus de forma parcial, o que ela está dizendo? Ela está dizendo exatamente assim: eu tenho o direito de ter autonomia diante de Deus. Ele sabe de tudo, mas eu sei onde aperta meu calo. E eu sei onde aperta o sapato e dói o calo. Agora sim, o dito correto. Então Deus é Deus, Deus tem mais o que fazer. Eu sei da minha vida. Eu dirijo minha casa como eu quero. Eu dirijo meu patrimônio como eu quero. Eu discordo desse ponto. Eu vou seguindo. A obediência parcial a uma ordem específica e clara de Deus é desobediência. Só que Deus ainda abençoava esse homem e dava vitória a ele, não por ele, mas pelo amor ao povo dele. Que naquele momento tinha que ter uma certa estabilidade territorial. Por isso Deus dava vitória a Saul. Mas bem, chegou um ponto em que a desobediência se tornou tão normal que Saul vai erigir uma estátua a ele. Então, o Espírito de Deus se afasta dele de tal forma que ele agora deseja o autoengrandecimento. Ele se perde no poder. O poder o faz amar o próprio poder acima do próprio Deus. E aí o que acontece? Deus já não fala mais com ele. Espíritos imundos o possuem. E a misericórdia de Deus fez com que o escolhido no lugar dele estivesse ao lado dele para servi-lo. Gente, é muito amor e muita misericórdia. Como é que Deus coloca Davi, que ia suceder Saul, perto de Saul para servi-lo? Se não por graça e misericórdia. Você já parou para pensar que Deus pode estar comigo e com você exercendo a mesma graça e a mesma misericórdia? Será que Deus não abriu para conosco oportunidades para que estivéssemos na igreja,
usufruíssemos da misericórdia de Deus, da bondade do Senhor, da graça do Senhor, da bênção, da comunhão. E será que a gente não está pensando que, de alguma forma, Deus está aprovando a vida errada que a gente vem levando? Afinal de contas, nada está acontecendo. Afinal de contas, eu que não sou dizimista, eu estou prosperando na empresa. E aí eu estou numa igreja, eu estou usufruindo de todos os benefícios, e eu não tenho a hombridade de ajudar com 1 centavo para que essa igreja exista. E o que é interessante, a coisa está indo tão bem, que eu estou até me destacando nela, estão me dando oportunidades. Meu irmão, será que Deus não está tendo a misericórdia de você e está dizendo, está na hora de mudar? Vamos lá, sou eu que tenho, graças a Deus, meus filhos, e eu tenho acesso a tudo. Gente, uma igreja que tem alguém como a pastora Adriana e toda uma equipe para cuidar dos meus filhos e ajudar. Aí eu penso que levando meus filhos só para a igreja, e eles ouvindo aquilo que a Adriana tem a ensinar, e depois a Selma e a equipe tem a ensinar, e depois o Elias tem a ensinar, eles vão virar servos de Deus. Eu não estou com eles na igreja. Eu não estou encaminhando eles à igreja. Eu não estou ensinando a eles a amar a igreja comigo. Gente, não vai dar outra. Quando eles crescerem, eles não estarão aqui, porque aprenderam com os pais a somente serem deixados na igreja e carros sartando fora. É sério. Você que vem com seu filho e fica com ele, e acompanha ele, e ora com ele, ele já tem atrativos para quando se tornar adulto sumir daqui. Nós temos casos, sim, de pais e mães que sempre foram pais e mães dedicados, que trouxeram seus filhos, que ensinaram, que não deixavam só na porta e sumiam não. E que não traziam seus filhos só quando tinha ensaio para alguma festa na igreja, não. Que traziam seus filhos aos cultos. E alguns desses cresceram e não estão na igreja. Por quê? Porque o mundo atrai, gente. Agora, se isso aconteceu com alguns pais, meu amigo, você que está pensando que seu filho pode crescer longe da igreja, ou então na igreja, sem você como exemplo do lado, você está acabado. Teu filho vai se perder. Não deixa isso acontecer, não. Elias, que está aqui direto com os 2 filhos, e em cima, ensinando em casa a Bíblia e tudo, tem a possibilidade de perder. Eu tenho a possibilidade de perder. É sério. A gente é cercado por Deus de tanta graça, de tanta misericórdia, que a gente começa a pensar que pode servir a Deus de qualquer jeito e obedecê-lo de qualquer forma. Irmãos, engraçado, a gente tem a querida internet. E a possibilidade de, não podendo estar na igreja, em casa assistir. Sabe o que muita gente já está fazendo? Não, sem nenhum problema. Em casa é melhor. Está doente? Não. Está enfermo? Não. Não, eu até não gosto daquele povo, eu não gosto de estar perto, eu não gosto de estar junto, eu não gosto... Gente, o que nos faz ir para o céu é o Senhor Jesus Cristo.
E uma das coisas que Jesus sempre prezou foi a comunhão. Mesmo sabendo que Judas ia trair, Judas estava em todas, juntinho com Jesus. Mesmo sabendo que Mateus não se dava muito bem com Simão, porque um era publicano e o outro era zelote, e sempre tinha uma espada por perto, que quando precisou, Pedrão usou a espada. E a qualquer momento podia dar morte no meio do grupo dele, estava todo mundo junto. Então, obedecer pela metade não pode, nós temos que lutar. Isso não é para você não, isso é para mim também. Nós temos que lutar para obedecer ao máximo possível. Ao máximo possível. Ah, mas pastor, hoje é tão difícil as coisas para congregar, para ir. Irmãos, graças a Deus ele agora recebeu alta, mas o pastor, como é que é o nome dele? O Alcimar, ele tem uma forma de dizer interessante, ele diz, quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Essa é a verdade. Então pense na sua vida espiritual. Quer ver uma área que a gente negligencia muito? Para que crente existe? Para que eu e você existimos? É para falar que Jesus é bom. Sério, é para falar que Jesus é bom. É para levar outras pessoas a Cristo. Olha que interessante. Mas pastor, isso não é função só do evangelista? Não, o evangelista tem a obrigação, tadinho. Ele se vinculou àquilo. Mas eu e você, a gente tem que anunciar. Não me responda. Falou de Cristo esse ano para quem? Não estou perguntando essa semana, porque senão fica ruim para mim e para você. Estou dando uma chance. Nem no mês. Eu estou falando do início do ano até hoje. Falou de Cristo para quem? Eu e você. Você entendeu? A gente não pode viver a vida de Saul, não. Quando o Senhor nos escolheu, Ele escolheu o que havia de melhor. Mas Ele escolheu para a gente começar bem, fazer o que tem que fazer, e continuar bem, e tomar cuidado com o orgulho. Ou seja, abre o olho, porque as bênçãos que Deus está te dando e está me dando, mas é pura misericórdia. Pura e absoluta misericórdia. Completa misericórdia. Só que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Mas Deus, chega uma hora que a paciência vai. Eu estava em casa pensando, por que Saul, mesmo com toda a desobediência, e o ego, porque amava o poder, ainda teve tantas vitórias? Você sabe que o texto clássico é Deus chegando para Samuel e dizendo, amigo, até quando você vai ter misericórdia de ficar clamando por Saul? Eu não já escolhi outro. Essa coisa não está atrapalhando. Esse ser não está sendo problema. Eu já escolhi outro, porque ainda está orando. Irmãos, é sério. Quem sustentou Saul e fez com que a misericórdia de Deus não saísse foi Samuel. Mas o próprio Deus chegou a um ponto e disse, dá para parar de clamar por ele? Porque é difícil, enquanto você clamar eu tenho que abençoar. Mas eu estou cansado.
Até quando terás misericórdia de Saul? Isso doeu no meu coração essa semana, porque eu pensei, meu Deus, quem é que clama por mim? Quem é que ora por mim? Será que essa pessoa já ouviu de Deus? Até quando você vai clamar pelo Gedeon? Irmãos, está na hora da gente mudar. Eu sei que perfeito é Jesus Cristo, e cada rei nós vamos demonstrar habilidades, conquistas e derrotas. Porque nós temos que colocar Cristo como nosso padrão. Mas há lições de vida muito importantes. Então, quando você em casa ler a página 12 e 13, abra por gentileza, você vai ver que quem começou muito bem, terminou tão mal. Ai, Jesus! Olha que interessante, ele era um líder apegado ao poder. E aí, qualquer um que se levantasse para ajudar, ele queria destruir. Tudo bem que a maioria das vitórias de Saul, quem conquistou foi Davi, né? A gente sabe disso. Principalmente contra os filisteus. Sabe o que Saul faz com seu principal general? Olhe para essa última imagem do nosso slide. Olhe para essa última imagem. Você está vendo esse novelho de gato e fio encapado, desencapado, está aí? Isso aí é a parte sul de Israel, está ali, Mar Morto, é a parte sul. Lá em cima está a parte norte, a Galileia, o mar da Galileia, né? Aí é só a parte sul. Você está vendo essa loucura? É Davi fugindo de Saul. Eu não vou ir parte a parte, porque já tem estudos nas nossas playlists sobre isso, na quarta-feira. Davi fugindo de Saul. Olha o tanto, olha a fuga. Gente, Davi teve que vir aqui do outro lado, deixar a família dele. E no final, Davi teve que ir para Ziclag, ou seja, no meio dos filisteus. Os estudos estão disponíveis na playlist. Tá certo? Então, olha que interessante. Voltando para cá. Infelizmente, Saul vem num declínio espiritual, a ponto de não ouvir mais a voz de Deus, e a última voz que ele escuta é de uma feiticeira. Feiticeira. E aí, ele se suicida. Ele se mata. Pastor, não tem aquele problema nos textos? Um texto diz que ele se suicidou, no outro texto diz que foi o pajem dele que enfiou a faca e tal, e etc. O Geuel explicou isso para a gente direitinho na leitura bíblica diária. Tá? Gente, acompanha a leitura bíblica diária. Nós estamos agora em Reis, e eu estou trabalhando com Roboão e Jeroboão. Até agora trabalhei com Roboão. Amanhã, segunda-feira, eu começo a trabalhar com Jeroboão, o rei do norte. Vamos acompanhar isso devagarzinho. E eu te convido na quarta-feira a gente aprofundar a palavra de Deus. Não perde, não. Se você conseguir estar, melhor ainda. Ainda traga seus filhos, porque a Adriana toda quarta está aqui. E o local do teu filho é aqui na igreja. Na quarta-feira. Em nenhum outro local. E não é para trazer e deixar, não. Não seja irresponsável. Traga e fique. E aprenda a palavra de Deus. A não ser que você tenha um trabalho, alguma coisa e tal. Não terceiriza para a pobre da Adriana a criação do teu filho, não. Ela vai te ajudar. Principalmente você que está em casa. E seu filho está em casa. E tinha que estar na escola dominical. Ele perdeu lição preciosa.
Como é que é o nome do teu pequeno? Daniel. A lição foi boa, Daniel? Você gostou? Foi boa? A tia Adriana ensinou direitinho? Daniel é rapaz, já é rapaz. O tio Moisés olha para ele todo domingo e diz: ó, como Daniel é rapaz. Ele desce devagarzinho. O Daniel desce bem devagar das escadas, cuidando de todo mundo, né, Daniel? Cuida de todo mundo. Não deixa ninguém descer aquelas escadas correndo, viu, Daniel? De olho neles. Muito bem, voltando à matéria. Graças a Deus, nós temos o Daniel, temos a Amanda, temos o Isaac. Eles cuidam dos demais, e louvado seja o nome do Senhor. Viu, Verinha? Diáconos em potencial, viu? Já vá olhando, já vá treinando para o diaconato. Muito bem. Então, irmãos, olha o que acontece. A inveja de Saul. Gente, Saul tinha Davi nas mãos. Gente, a gente perde tanta gente maravilhosa por causa da inveja. Saul tinha, irmãos, Davi nas mãos. Sabe o que é ter Davi nas mãos? Mandava, Davi ia, voltava, vencia. O problema é que a mulherada cantava: Saul matou milhares. E matou mesmo, porque ele foi um grande rei. Mas Davi matou 10 milhares. A mulherada também não ajuda, né? Podia cantar só em casa, na frente de Saul, aí dói, né? Irmãs, por Cristo, não gere intriga dentro da igreja. Toma cuidado com os comentários. Bendiz ao Senhor por todas as pessoas, minhas irmãs. Toma cuidado com isso. E você, meu irmão, baixa a bola. Eu e você só somos porque Deus quer. Eu e você só fazemos alguma coisa porque Deus tem misericórdia. Vê quem você tem, usa. Use até aqueles que discordam de você, até aqueles que falam mal de você. Dê chance, para ver se o indivíduo começa a amar a igreja, amar a casa de Deus, amar o povo de Deus, e se conserta, usa. Vê se Deus fala ao coração dele. Porque talvez ele tenha informações erradas de você, porque está no meio de gente linguaruda e que só fala mal de todo mundo. Mostre amor. Gente, Saul tinha Davi nas mãos. Se Saul tivesse calma, Saul chega ao ponto de tentar matar Davi. Davi teve 2 grandes oportunidades para matar. Saul gritou: olha, eu sei que você vai ser rei, eu sei que Deus me desprezou, eu sei que Deus te quer. Poxa, se você sabe, então ajuda o outro rei, ampara, ele vai cuidar da sua família, vai cuidar, ajuda. A morte dele foi dolorosa. E quem o resgatou na morte foi quem mais ele correu atrás para acabar: Davi. Irmãos, ele podia ter terminado a vida dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Tá, Deus não quer mais minha família, porque Deus já tinha falado desde o pai Jacó que de Judá não sairia o cetro. Mas eu me sinto honrado por ter sido usado por Deus como primeiro rei. E poderia ter dito a todos: gente, o cetro tem que ir para Judá. Olha a dignidade de um homem como esse. Que as lições preciosas da vida de Saul fiquem em nosso coração. E eu quero te avisar, quer saber tudo sobre Saul, vírgula, vírgula. Ficou interessado em saber de
todo babado, como dizem por aí? Então pegue 1 Samuel e escute nossa querida pastora Vera com todos os estudos sobre a vida de Saul. Tá bom? A vida de Davi nós dividimos entre... Foi pastor Elias isso. Pastor Elias. E vamos, por gentileza, à conclusão. Página 13. Lê comigo a página 13, que já passamos da hora. A Bíblia diz que antes da queda, o coração se eleva. Não há dúvidas de que se Saul tivesse conservado a sua integridade de caráter e humildade de espírito desde o início, jamais teria tropeçado como o primeiro líder de Israel. Porém, sua régia trajetória foi marcada por egoísmo, soberba, apego ao poder, atitudes precipitadas e um completo desvio da presença de Deus. Mesmo assim, abençoou a terra, né? E ao povo de Deus. Portanto, vigiemos, pois, qualquer que se distancia de Deus, também virá a cair no mal. Senhor, muito obrigado pela vida de Saul. Não obstante, ó Deus, o fato dele ter começado bem e terminado mal, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E na época do reinado de Saul, muitos israelitas te amavam de todo o coração, de toda a alma. Não era só Samuel, o único homem a te servir. Sempre há mais gente do que um líder pensa que existe. E, portanto, um líder nunca está só. Senhor, eu te louvo, porque de alguma forma eles foram abençoados com o reinado de Saul. Parte do território veio, uma certa estabilidade territorial existiu, bênçãos foram acrescidas, e apesar de todo o erro, graças a Deus e graças a ti, ó Deus amado, Davi estava chegando. Davi é a nossa próxima lição. Que possamos aprender com esse grande rei todas as bênçãos que ele trouxe. E louvar o teu nome. É o que nós te pedimos. Desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Irmãos, vamos adorar a Deus.